Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abundar grandemente em nossas vidas e que possamos crescer no conhecimento e na graça desse Deus maravilhoso através do seu Filho. Amados, vamos à lição de hoje, quinta-feira, a lição desta semana. Estamos estudando sobre a perseguição que Jesus sofreu por parte dos judeus, porque ele curou, né? E os judeus diziam que ele se fazia igual a Deus, e Cristo retrucou, dizendo que eles estavam equivocados, dando um monte de informação de forma clara e direta, né? Mostrando que eles estavam deduzindo errado, estavam entendendo coisa errada, na verdade estavam tentando matar Jesus Cristo. Vamos aqui à pergunta 9, quando nos traz aqui o seguinte questionamento: que fala de Jesus irritava os judeus? O que havia na fala de Jesus que irritava os judeus, né? Que queriam sempre a sua morte? No livro de João, aqui no capítulo 5, né, que é o capítulo que estamos estudando, no versículo 34 e 41, nos traz a seguinte informação. Jesus diz assim: eu, porém, não recebo testemunho de homem, ou glória de homem em algumas versões. Eu não recebo glória de homem, né? Bajulação de homem, né? Louvor de homem. Mas digo isto para que sejais salvos. Ele continua dizendo no verso 41, eu não recebo glória da parte de homem. Aí você pode estar se questionando, como Jesus não recebe testemunho da parte de homem, se ele acabou de dizer nos textos anteriores que havia um outro que dava testemunho dele e esse testemunho era verdadeiro, e este era o homem João Batista. Agora ele está dizendo que não aceita testemunho de homem. Aí você pode estar pensando assim, peraí, a Bíblia traz aqui uma contradição, né? Essa aparente contradição, ela é verídica? Realmente Cristo está falando, está se contradizendo? Numa parte ele diz que o testemunho de João Batista era verdadeiro sobre ele. E agora ele está dizendo que não recebe testemunho de homem? Como é que ele não recebe? Ele acabou de dizer que João Batista deu testemunho dele, né? Pois bem, muita gente vai se perder aí. Por quê? Porque o testemunho que João Batista estava dando dele não era de João Batista, era o Senhor, nosso Deus, o Pai de Jesus, nosso Pai, usando João Batista. Lembra daquela situação em que Pedro, né, disse, quando Jesus perguntou, perguntou aos discípulos todos, né, Pedro estava no meio, ele perguntou assim, o que é que o povo estão dizendo quem eu sou, né? Aí uns disseram, não, tu és e uns dizem que tu és Jeremias, e Elias, que és o João Batista reencarnado, não sei o que e tal. Aí Jesus pergunta, eu quero saber de vocês que convivem comigo. O que vocês dizem? O povo é uma coisa, vocês, né? Que testemunham ali os milagres acontecendo, que estão comigo aprendendo da palavra todos os dias. E vocês dizem o quê? Aí Pedro tomou a palavra, né, e falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o testemunho que Pedro deu. Mas não foi Pedro. Aí Jesus falou assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso que você falou não foi a tua carne, não foi o teu sangue, não foi a tua sabedoria, não foi o teu cérebro, não foi o teu raciocínio, não foi a tua inteligência, não foi carne nem sangue quem te revelou. O meu Pai que está no céu foi quem revelou. Então veja que tanto Pedro como João Batista estavam sendo usados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus para poder dar tamanho testemunho. Então, quando Cristo diz aqui que não recebe testemunho de homens, ele está dizendo, eu recebo testemunho do homem, mas esse homem tem que estar inspirado por Deus. Agora, o testemunho do homem para a bajulação do homem, para a exaltação do homem, esse vai para o inferno. Não serve de nada. O testemunho do homem para outro homem é um lixo. Não serve de nada, só serve para levar o homem para o buraco.
tanto aquele que elogia quanto aquele que recebeu elogio está em grande perigo. Está em grande perigo. Jesus só recebe glória vindo da parte do Pai porque ela é justa. Ela vem na justa medida. E todos nós deveríamos fazer o mesmo também. Não aceitar honra de homens, não aceitar elogios, tapinha nas costas, bajulações, né? Porque tem muita gente bajulando aí, né? Eu recebo muitas bajulações. Homem de Deus, né? Homem sábio, não sei o quê. Bajulação de homem. Porque, na verdade, eu sei das minhas lutas para continuar servindo a Deus, né? Homem sábio, que sabedoria eu tenho? Se eu falo alguma coisa que vem, que é verdadeiro, que toca profundamente as pessoas, isso não é da minha sabedoria? Todo mérito vem de Deus, é o Espírito de Deus que usa eu, você e qualquer outra pessoa, independente de quem nós sejamos, independente da nossa condição cultural, da nossa condição financeira, da nossa condição social, do nosso status quo, não importa. Tudo de bom que tem no ser humano, que faz em prol do outro, vem de Deus, não é do homem. Portanto, o homem, ele não merece nenhum louvor, porque nada de bom o homem tem. Depois que o pecado entrou nele, nada de bom tem o homem. Toda a bondade que nós enxergamos nas pessoas é um claro reflexo de que o amor de Deus, por meio de Cristo, chegou àquela pessoa, né? Então, muito cuidado. E os judeus ali, olha, eles eram acostumados a isso, a ficarem exaltando uns aos outros nos templos. Até hoje, nessas igrejas, nessas instituições religiosas, nas maiores igrejas, muitas dessas grandes igrejas, mais chiques, né, das grandes capitais, quando alguém vai pregar, eles nem pregam mais, dão palestra, né? Já não são mais nem pastores, são coaches. Já não são mais homens enviados de Deus para fazer uma exortação, uma repreensão, para trazer uma palavra de ânimo, de fé. Agora eles dão palestra de autoestima. Que tristeza, né? E então, esses homens, antes de subir no púlpito, vem um bajulador com o microfone e diz: esse aqui é o doutor tal, tem um certificado tal, diploma tal, formado em universidade tal, ele é isso, ele é aquilo e tal. Já pensou num negócio desse? Diante de Deus, ele diz que ali é o templo de Deus, né? Cale-se todo homem, cale-se toda a terra diante de Deus, porque Deus está no seu santo templo, né? O Senhor está em seu santo templo. Cale-se, né, todo homem diante dele. Não levanta o teu pé quando entrar na casa do Senhor, porque o Senhor está presente. Beleza. Mas lá parece que Deus não está presente não, porque eles pegam o microfone e dizem assim, este homem é o doutor, é não sei quem e tal, né? Já viram isso? Pois é, eu vi isso por um bom tempo e com muita tristeza a gente via isso aí, né? Com muita tristeza, porque o nome disso é bajulação de homem. Na casa de Deus, naquele espaço que chamam de casa de Deus, aonde dizem que Deus está presente, o único que deve receber toda a honra e toda a glória é Deus, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é digno também de todo louvor, de toda honra e toda glória. Então, é dessa forma que tem que ser. E é o que Cristo está usando. Esses homens religiosos de antigamente e de hoje são homens que buscam glórias, né? Glórias para si. Eles querem fazer uma carreira religiosa. Eles querem começar como um pastorzinho, depois faz um curso de mestrado, vai para um pastorzão, depois vai para pastor diretor, pastor presidente. Eles querem uma carreira religiosa e querem reconhecimento. Querem reconhecimento, né? E aí vai galgando essa carreira, chega a um ponto que o sujeito se sente um Deus. Chega ao ponto de mandar os irmãos calar a boca, de ameaçar com maldição, de fazer profecia para destruir o outro. Cuidado com os ungidos do Senhor, não toque nos ungidos. Tem um monte de pastor aí na internet, né? Mentindo, assustando o povo, né? Dizendo assim, não toquei nos meus ungidos. Sou ungido. Ungido por quem? Foi ungido por quem? Ungido por outro homem que botou a mão em cima dele? Ungido por Deus é diferente. Os homens que são ungidos por Deus têm um Espírito de Deus, são humildes. Não galga, não busca nesse planeta aqui honra para si, uma carreira de honra para si, glória, louvor, fama. O que tem de gente famosa aí buscando cada vez mais a fama, né?
falando cada besteira aí em vídeos de YouTube, só para adquirir uma curtida, para arrumar milhões de seguidores, né? Por causa da fama, por causa do dinheiro que o YouTube vai dar a ele, né? Tem homens ricos aí, famosos, né? Porque o dinheiro traz riqueza e outras coisas mais. E é contra tudo isso que Jesus Cristo falou assim, não, rapaz, o que vocês buscam, os homens buscam, eu não busco. É por isso que eu não aceito as coisas de vocês. Eu aceito aquilo que vem de Deus. Os homens e mulheres espirituais vão entender essa mensagem. Os religiosos, cegos, seguidores de homem, que trabalham para os homens e não para Deus, vai ter dificuldade de entender isso. Continuando, amados, vamos aqui para a 10ª pergunta. Diz assim a 10ª pergunta: o que faltava nos teólogos judeus que planejavam matar Jesus? Vamos ver também aqui, eu quero até aproveitar e fazer uma segunda pergunta em cima dessa. O que faltava nos teólogos judeus de 2000 anos atrás, de antigamente, é o mesmo que falta nos teólogos de hoje? Isso aí você vai tirar as deduções, a gente vai buscar aqui no verso bíblico. João 5,38, nós vamos encontrar a seguinte resposta: e a sua palavra não permanece em vós. Ele está falando, aqui Cristo está falando do Pai. O Pai, ele está dizendo que a palavra do Pai, a sua palavra, a palavra do Pai, não permanece em vocês, judeus, fariseus, que estão tentando me matar. Porque vocês não creem, não credes naquele, olha só, vocês não credes naqueles que ele enviou. Vocês não creem em mim, aquele que o Pai enviou. Não credes naquele, Cristo falando dele aqui na terceira pessoa, né? Vocês não credes naquele, quem é aquele? Naquele, o Filho do Homem que Deus enviou, né? Muito claro aqui. E o claro aqui dos teólogos aí, né? O que faltava neles, naqueles teólogos que muito irados que perseguiam e tentavam matar Cristo, né? Planejavam prender ele aqui, acolá e tal, mas o Pai não permitia. Isso já estava programado por Deus uma hora certa, né? Um tempo certo. O que faltava neles era justamente a fé, a crença. E tem muita gente que, infelizmente, não entende isso. Há uma diferença muito grande em ser religioso e ter fé. Tem muita gente que é um religioso zeloso, frequenta a igreja, guarda todos os mandamentos da igreja, né? É um serviçal da igreja, fica, né, fazendo tudo que a igreja manda. Hoje as igrejas têm uma estratégia seguinte: manda que os membros dela façam lista de transmissão e ela, para promover a sua rádio, a sua TV, o seu programa matinal, né? O seu site, o canal na internet, o canal no YouTube, ela fica mandando os membros compartilhar com toda a sua lista e tal. Então as pessoas, de certa forma, acham que com isso estão fazendo a obra de Deus, né? Pode ser que Deus use um ou outro ali para que uma palavra ali ajude naquele momento, mas a palavra da salvação, a gente não pode ser um serviçal do sistema, tem que ter um serviço, fazer a obra de Deus. É muito importante você compartilhar uma palavra verdadeira para alguém na internet, né, usando o celular e tal, para algumas pessoas, que elas vão ser atendidas por aquela palavra. Uma palavra de conforto, de consolo, de esperança é importante. Mas a obra de Deus é aquela que você sai da sua casa e vai no vizinho, vai na rua na rua seguinte, após a sua rua, visitar alguém, aquele que está doente, aquele que está precisando de uma palavra de consolo, aquele que está precisando de um alimento, né? E você leva a palavra para ele, olhando no olho. Cristo não mandou passar mensagem de WhatsApp, não. Ele mandou ir de casa em casa, tem que olhar no olho da pessoa. O contato pessoal é insubstituível. Vou repetir, contato pessoal da obra de Deus é insubstituível. Tem muita gente que é crente virtual. Atrás desse celular aqui, olha, atrás do celular, todo mundo é santo, você não está vendo a vida dele. Mas a palavra de Deus, a igreja de Deus, ela é uma igreja de corpo a corpo. É uma igreja que tem contato pessoal, como Cristo ia até as pessoas, né? Então, muito importante nós entendermos isso. E eu não estou aqui falando contra a internet, contra os serviços, contra o compartilhamento de informação. Não sou contra, não.
Eu estou dizendo que uma coisa não substitui a outra, né? E esses irmãos de hoje, né, muitos irmãos, eles acham que isso é a obra de Deus, apenas compartilhar as coisas, e não é, é muito diferente, né? Então, aquelas pessoas lá do tempo de Cristo, aqueles líderes fariseus, estavam ali cegamente cumprindo a ordem do sumo sacerdote, dos sacerdotes de primeiro escalão, que comandavam o sinédrio, né, por uma família, uma casta que se julgava donas da verdade, donas do evangelho, dona da religião, e ali esses coitados que iam atrás de Cristo aqui eram bajuladores deles. E Cristo agora fala com muita dureza para eles, para ver se essa informação chega no ouvido do maior, né? Aí Cristo diz bem claro: sabe por quê? Sabe por que Deus não permanece em vós? O Espírito de Deus não permanece em vós? Porque vocês não creem em mim. Vocês não creem em mim? Aquele que Deus enviou para trazer a verdade para vocês, né? A palavra de Deus. Eu sou a palavra de Deus. Eu trago a palavra de Deus viva. Eu sou praticamente a personificação da palavra de Deus. E vocês não acreditam, né? E esse era o problema. Ora, quantas pessoas, sendo membros de uma igreja ou sendo líder de uma igreja, não creem em Deus? É apenas um religioso que está ali como um robô pré-programado para fazer uma determinada obra planejada por um homem. Não se deixa guiar pelo Espírito, porque todo aquele que é guiado pelo Espírito vai ouvir a palavra de Deus e não a palavra de um homem, né? As pessoas que estão ouvindo esse áudio aqui, elas não devem ouvir a minha palavra, a palavra do Fábio Amaro que está falando, não. Ela tem que ouvir a palavra de Deus. Elas têm que ler isso aqui que está escrito aqui, olha, ir lá para dentro do texto de João, ler o capítulo 5 inteiro, orando ao Senhor e pedindo discernimento. E aí sim o Espírito do Senhor vai tocá-lo para ele fazer o que Deus quer que ele faça, não que eu, Fábio Amaro, ou qualquer outro homem está mandando. O homem tem que ser guiado pelo Espírito de Deus e não por outro homem. Se nós não entendermos isso, a gente não vai entender e nem receber a verdadeira dádiva que o Senhor tem dado, né, a cada um de nós, tem oferecido a cada um de nós, né, que é a liberdade plena em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não era guiado por nenhum homem, era guiado por Deus. Ele é o nosso exemplo, ele tem que fazer o mesmo. Jesus Cristo deixou bem claro aos seus 12 discípulos que cada um, olhe, Jesus nunca disse: aí quem vai ser o líder de vocês é Pedro. Pedro é o líder de vocês. Que conversa que Pedro é o líder de ninguém? Pedro deveria ser um exemplo para as pessoas, não um líder de ninguém. Se ele fosse líder, fosse o maior de todos, Pedro tinha mandado Paulo se calar, quando Paulo disse para ele lá: Pedro, você não enxerga que os gentios foram purificados por Deus? Paulo chama a atenção de Pedro publicamente, de forma dura. Se Pedro fosse o líder de Paulo, Paulo que veio muito depois dos discípulos, não teria nem aberto a boca para falar assim. Pedro tinha mandado logo ele se calar: ei, eu sou apóstolo aqui antes de você. Antes de você chegar, 5 anos eu já seguia Jesus Cristo. Antes de você. Fique caladinho aí e me obedeça. Pedro, não é assim que os pastores fazem hoje? É assim, hein? Eles são donos da igreja, eles demitem, eles perseguem membros, demitem funcionários, coitado, prejudicam famílias. É terrível as perseguições por aí, né? Terríveis. Coitado dos membros mais distantes, não sabem de nada, acham que estão no céu e não têm noção do que vivem, né? Pois bem, meus amados, é assim que o homem tem que ser. É assim que a obra tem que ser. Os homens têm que servir a Deus. E servindo a Deus, ele vai promover a união dos irmãos na igreja com justiça. Sem privilegiar um em detrimento do outro. Sem perseguir um em detrimento do outro. Não. É com justiça. Os homens que fazem a obra de Deus vão fazer uma obra com justiça. Sempre sendo guiado pela palavra de Deus e nunca pelos homens. Porque quem segue a palavra de Deus vai acreditar em Cristo. Vai acreditar naquele que Deus enviou. E o Espírito de Deus permanece em nós.